Você querendo concordar ou não, você precisa pensar sobre isso daqui, que o mundo ele é construído por duas energias, né? As progressivas, né, são as energias que querem fazer com que você progrida, expanda. Isso acontece dentro da tua cabeça, né? E existe as forças restritivas. Se você entrou nesse vídeo, eu acredito que você quer saber realmente, né, qual é o meu verdadeiro inimigo. Eu vou te apresentar o seu inimigo e talvez você não tenha nem noção do quão invisível ele é na sua cabeça. Talvez você já materializou muitas das vezes que, se você for uma pessoa, né, espiritual, religiosa, você pode acreditar que o seu inimigo é o diabo, né? Mas não é. E pode ficar tranquilo que isso daqui não é nenhum tipo de heresia. E eu vou provar para você. Essas duas forças que operam dentro da nossa mente, elas basicamente vão ter essas funções de me fazer progredir, né? Fazer com que eu consiga progredir, e a outra com que eu me diminua, certo? E essas forças, elas estão constantemente dentro da sua mente. Existe uma voz que fica falando na sua cabeça, né? O que você precisa fazer, e existe a outra voz dizendo que você não tem que fazer. Então, uma fala para fazer, outra fala para não fazer, outra fala que você vai conseguir, outra fala que você não vai conseguir, e essas duas vozes ficam duelando. Nesse meio tem você, que tem dificuldade de saber que tipo de voz você vai ouvir, e você escuta as pessoas falando que você tem que ter coragem, de que você tem que enfrentar, que você tem que ir, e basicamente essa dúvida ainda permanece, o medo ainda permanece. E uma das formas que essa voz restritiva ela tem de conseguir diminuir você, de aprisionar você, é através do medo, da dúvida, da incerteza, né? E como que isso acontece, Vinícius? Simples, por conta do nosso maior inimigo. E qual que é o nosso maior inimigo? Eu vou ler aqui algo para vocês aqui, tá? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também o rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que você se esquece da lei de Deus, eu também me esqueço dos teus filhos. Isso está lá em Oséias 4. O que ele está querendo dizer? Só nesse primeiro aqui, ó. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele não diz que o povo foi destruído por causa do diabo. Ele não diz que o povo foi destruído por causa do vizinho. Ele diz que o povo foi destruído, ou que nós podemos ser destruídos, pela ignorância. O nosso maior inimigo é a ignorância. E eu não digo ignorância no sentido pejorativo, de quando as pessoas dizem assim, você é muito ignorante. Não, eu estou dizendo a ignorância no sentido de ignorar as coisas. E por que a gente faz isso, Vinícius? Simples. Porque nós normalmente estamos pautados, centrados em uma convicção de que nós somos os detentores da verdade. E a partir do momento que você tem essa convicção muito bem estabelecida, você não abre mais mão daquilo dali. E quando você não abre mão daquilo dali, você não abre novos horizontes. Por quê? Porque você está convicto daquilo dali. Talvez você esteja convicto de que você não é capaz de conseguir tal coisa. Imagina comigo se eu tenho o poder de remover a sua incapacidade. O que você se torna a partir do momento que você não tem mais esse pretexto? Só que talvez você não queira ouvir. Vamos lá? Uma pessoa que não está conseguindo um emprego, deixa currículo em vários lugares, não consegue a sua oportunidade, ela diz que o mundo é injusto e de que ninguém ajuda ela. Então, logo, ela se sente incapaz. Agora, quando eu digo, olha, e se você abordar essas pessoas? Tá, Vinícius, mas e se eu abordar essas pessoas, conseguir uma entrevista, conversar e mesmo assim não for contratada? Talvez você precise ter um pouco mais de sensibilidade que Deus possa estar te convidando para viver algo diferente. Talvez ele não quer que você tenha um emprego, talvez ele quer que você empreenda. Só que quando eu não tenho conhecimento e eu ignoro isso, eu me torno frustrado. E aí o que acontece? Você começa a aceitar propostas que não são compatíveis com o seu propósito, com a sua visão. Quem se move por propostas vai ser muito bem pago ou mal pago para construir a visão e o propósito de outro. Ou você tem um propósito, ou você se move por propostas. As propostas, elas sempre vão ser atrativas aos seus olhos. Não consegui isso, então foi isso que apareceu, então é isso aqui que eu vou pegar, né?
Agora, como que eu saio da ignorância? Simples. Para você sair da ignorância, você precisa abandonar as suas convicções e permitir estar-se errado. Você precisa se permitir estar errado. Talvez você não gostou do que eu acabei de falar, mas permita estar errado. A Bíblia diz que o tolo que está sempre certo, mas o sábio aceita os conselhos. O sábio busca o conhecimento e o seu coração procura o saber. Então a gente precisa começar a entender isso. Que às vezes você numa determinada discussão, né, você tipo, ah, não, mas isso é a verdade, isso é a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, a verdade não precisa de defesa. Por que você está tentando defender algo que é verdade? Agora, abandone as suas convicções. Eu costumo dizer que você precisa começar a duvidar do que sabe e considerar aquilo que você não sabe. Existem basicamente 3 tipos de conhecimento. 3 tipos de conhecimento. Existe o primeiro tipo de conhecimento. Preste atenção nisso daqui. Esse é o primeiro tipo de conhecimento. Que conhecimento é esse, Vinícius? Esse é o conhecimento que você sabe e sabe que sabe. Por exemplo, você sabe o seu nome e você sabe que você sabe o seu nome. Você sabe amarrar o cadastro do sapato e você sabe que você sabe amarrar o cadastro daquele sapato. Ficou claro? Existe um segundo nível de conhecimento, que é o conhecimento que você sabe e sabe que não sabe. Que é basicamente o quê? Você sabe que ele existe, mas você não tem conhecimento sobre aquilo. Você sabe que existe um conhecimento sobre, sei lá, astrofísica, física quântica. Você sabe que isso existe, mas você não sabe. Eu tenho conhecimento que existe, mas eu reconheço que eu não tenho conhecimento, entendimento sobre aquilo, ok? E existe um terceiro nível de conhecimento, que é esse aqui. Que conhecimento é esse, Vinícius? É o conhecimento que você não sabe e nem sabe que não sabe. Por quê? Porque quando você vai tomar decisões na sua vida, você está levando em consideração apenas um pingo, que é aquilo que você sabe. E não consegue considerar aquilo que você sabe e sabe que não sabe, e que existe algo que você nem sabe que não sabe. E quando você se apropria das suas próprias convicções, das suas próprias verdades, às vezes as pessoas acreditam que ter convicções, né, ser convicto é algo muito positivo. Depende. Talvez você tenha que sim ser convicto dos seus princípios e valores, convicção sobre isso. Mas convicção sobre você, profissão, carreira, capacidade. As pessoas dizem que autoconhecimento é saber coisas sobre você. E autoconhecimento não é saber coisas sobre você. Autoconhecimento é saber coisas para além daquilo que você sabe sobre você. Porque talvez você sabe o quê? Que você não é bom o suficiente. De que você não vai conseguir. De que você é incompetente. De que você é burro. Por exemplo, eu, Vinícius, né, eu cresci com conhecimento. Preste atenção. Com conhecimento que eu sabia. E eu sabia que eu era burro. Que eu era incompetente. Por quê? Porque eu ouvia na minha infância o tempo todo que eu não ia dar nada, que eu era burro, que eu não sabia ler, que eu não sabia escrever. Certo? Eu ouvia isso. Só que eu sabia que existia algo que eu não sabia. E que se talvez eu conseguisse sair dessa decisão, eu conheceria algo novo. Foi quando eu comecei a duvidar. E como que foi essa dúvida? Simplesmente quando eu tive uma treta com Deus. Quando eu falei assim, por que existem pessoas que parecem que vieram aqui na Terra, que estão aqui na Terra, estão desfilando, estão tirando onda literalmente. Parece que tudo na vida daquelas pessoas dão certo e na minha parece que nada acontece. Por quê? Deus tem prediletos? Deus tem os seus escolhidos? Deus lá de cima sentado numa nuvem, não é isso, né? Mas imagina, né? Eu, né, na minha adolescência, pensava isso. E Deus estava lá em cima dizendo, olha, esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar, esse vai ter abundância, vai ter muita comida, esse não vai ter. Esse vai ter isso, esse vai ter aquilo. E eu criei uma ideia de um Deus completamente injusto. Falei, Deus não é justo. Esse não é o Deus que as pessoas dizem. Como que Deus é o Deus da justiça? E eu tô passando por isso. Enquanto tem pessoas que estão fazendo X, Y, Z. E durante muito tempo, eu fiquei remoendo isso. Eu deveria ter meus, sei lá, 17, 18 anos.
um pouco menos, 16, 17 anos, por aí. Até que teve um dia que eu não me recordo exatamente o que aconteceu, que parece que me veio uma grande convicção. Não existe um Deus injusto. O que existe são pessoas que estão completamente aficionadas dentro das suas próprias convicções e determinaram aquilo para a vida delas. Não é que existe um Deus justo ou injusto. Sim, existem pessoas que vão nascer mais privilegiadas do que outras. Mas essas pessoas também não têm culpa. Existem pessoas que vão nascer, como diria meu pai e minha mãe, no berço de ouro e outras não. Só que isso não é um indicativo de que você não possa dar certo na vida. Não é um indicativo. Porque o que vai determinar o seu destino são as decisões que você toma e não a existência de um Deus injusto. Deus é justo. A partir do momento que você se posiciona e se inclina. Eu sou prova disso. Alguns anos atrás eu limpava banheiro. Hoje eu tô aqui no canal do YouTube. Sou cirurgião dentista. Temos um dos maiores canais que fala sobre instrumentação cirúrgica. Tenho livros escritos. Tem um aqui atrás. Ó. Tenho 6 livros que eu escrevi. Cursos, treinamentos. Mais de 5 mil alunos. Como que um garoto, morador de um bairro chamado, acredite-se, Vila Miséria, podem botar no Google. Rio de Janeiro, Teresópolis, bairro Vila Miséria. Como que um garoto nasce num ambiente ao qual está determinado que todos que ali estão são miseráveis? Trabalho, decisão, inclinação. Inclinar o ouvido para poder realmente, de fato, ouvir a Deus. Parar de culpar a Deus por aquilo que eu não tenho, começar a agradecer por aquilo que Ele me deu. Deus é justo porque Ele deu as mesmas 24 horas para todo mundo. Deus é justo porque Ele deu a vida para todos nós. Você precisa entender que o teu maior inimigo não é o diabo, é a ignorância. Quanto tempo você vai continuar ignorando aquilo que não poderia ser ignorado? Quanto tempo você vai ficar tomando decisões somente com um pinguinho de conhecimento que você acredita, que você é convicto disso? A vida é muito simples. Você toma decisões, você faz as suas decisões e essas suas decisões fazem quem você é. Mas eu não tenho recurso, eu também não tinha. E eu consegui fazer uma faculdade de odontologia. Eu ganhava R$ 500 por mês, dando aula de instrumentação cirúrgica. Por quê? Porque a gente precisa entender que enquanto uns estão reclamando, outros estão resolvendo. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Eu entendi isso. Eu falei, eu vou ficar sentado aqui, fazendo um culto à reclamação. Ou eu vou me posicionar acerca disso, como a parábola do filho pródigo, e caindo em si. Né? Quando ele abandona a casa, e depois a Bíblia diz que em caindo em si, ele teve o entendimento de tipo assim, eu não preciso passar por isso daqui. Criou uma estratégia. Vou até o meu pai. Direi para ele, pequei contra ti. Trata-me como um dos seus servos. Porque os servos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo hoje. O que isso mostra pra gente? Que ele conseguiu abandonar aquela certeza que ele tinha de me dar a minha parte da herança, que eu vou viver a minha vida, que eu vou conseguir explorar do bom e do melhor. Ele foi pro mundo, ele se perdeu no mundo, ele gastou tudo que tinha. Porque ele tinha uma convicção de que a partir do momento que ele tivesse sobre a posse dele, a parte da herança dele, a vida dele seria melhor. Então, ele resolveu tomar uma decisão pautada em cima só daquilo que ele sabia e sabia que sabia. E depois ele descobriu algo que ele não sabia e nem sabia que não sabia, de que ele vivia na casa do pai, de que ele era protegido, de que ele era sustentado. Então, talvez você precisa voltar para a casa do pai. Ter esse entendimento. Cair em si. Cria uma estratégia. E caindo em si, ele criou uma estratégia. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Qual que era a outra estratégia? Eu vou falar com ele. Pai, eu pequei, me perdoa. Trata-me como um dos seus servos. Porque ele sabia que os servos do pai comiam e viviam melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Eu não estou dizendo que eu tenho razão em tudo que eu estou falando aqui.
E também não estou dizendo que você tenha que aceitar e concordar com tudo que eu estou fazendo aqui. Mas eu quero humildemente te pedir, ou na verdade te convidar, a refletir sobre isso. Eu não sei se você chegou até o final desse vídeo. Eu gostaria muito de saber o seu sentimento nesse exato momento. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou. Comenta aqui embaixo, dá o like, se inscreve no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, tem um botãozinho aqui embaixo que você também consegue compartilhar. Vai ser um prazer. E você também vai se permitir ser um canal para talvez abençoar outras pessoas da mesma maneira com a qual você se sentiu nesse vídeo. Tamo junto. Até depois do fim e eu te vejo no próximo vídeo.